Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Hoje a gente vai falar muito sobre julgamento do Pablo Verratti no STJD daqui a pouquinho às 10 da manhã. Então hoje dia decisivo para o Vasco. Não esqueça que a gente vai estar trazendo para vocês todas as informações em primeira mão. Fique ligado, porque hoje é uma situação importante envolvendo o Superior Tribunal de Justiça Desportiva naquela expulsão do Verratti no jogo contra o Goiás. Então, de olho, nessa situação que pode ser muito importante para o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não dá para perder o Verratti agora, Então, vamos lá. Outra situação envolvendo Cruzeiro e Vasco amanhã. Então, a sequência decisiva, Hoje a situação do Verratti, amanhã Cruzeiro e Vasco jogam pela 33ª rodada e nós estaremos presentes no Mineirão, trazendo para vocês tudo em primeira mão. Mas vai ter torcida? Nós estaremos no nosso espaço de imprensa, nosso trabalho jornalístico, lá trazendo para vocês. Quando a gente não consegue trazer direto da torcida, a gente vai trazer sim da área que é nos destinado para trabalhar como imprensa. Outra situação envolvendo o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco encerra ali a questão do Cruzeiro do jogo atrasado, volta para a rodada normal contra o Atlético Paranaense e teremos estreia para a torcida visitante de reconhecimento facial na Liga Arena e vou trazer para vocês todas as informações. Mas antes de a gente começar, dá aquela moral, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba, corre lá nos comentários, sempre deixa a sua opinião que é a base aqui do nosso trabalho. Bora começar a informação do dia de hoje falando sobre Pablo Verratti. O argentino será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva daqui a pouquinho às 10 da manhã e a gente vai estar trazendo para vocês toda a informação dentro desse julgamento em primeira mão. Torcedor vascaíno preocupado com esse julgamento, aquela expulsão no jogo contra o Goiás, onde o atacante sobe um pouquinho o braço, acaba atingindo o zagueiro da equipe goiana e acaba sendo expulso pelo segundo cartão amarelo. Vale destacar que inúmeros lances no Campeonato Brasileiro semelhantes ao do Verratti vivem acontecendo e sempre foram absolvidos até então. Vamos ver como que vai proceder aí o STJD nesse julgamento do argentino Pablo Verratti, que vem sendo um dos destaques do Vasco na temporada e é muito importante o Verratti não ter nenhuma punição por conta dessa questão que o elenco cruzmaltino tem como lacuna, Um substituto para o nosso artilheiro. Sebastião Ferreira vem sendo, às vezes, colocado ali para jogar, tendo algumas oportunidades, não correspondeu até então. O torcedor vascaíno não encontra um jogador nesse elenco para substituir à altura o Pablo Verratti. Além de Sebastião Ferreira, o Alex Teixeira às vezes entra ali como um falso 9, mas também não corresponde. O Lucas Figueiredo, que é de ofício, a posição de ofício dele, centroavante, nem sequer vem sendo relacionado, está em baixa. E a gente vem falar do garoto Ryan, na Copa do Mundo Sub-17, que ainda já fez até gol no Campeonato Brasileiro, mas não pode estar à disposição por conta dos compromissos com a seleção de base. Então, um julgamento hoje que o torcedor vascaíno está de olho porque não pode perder Pablo Verratti, principalmente na altura desse campeonato. E o Vasco, muito otimista, acredita que o jogador vai ser absolvido. Eu também tenho quase certeza que isso vai acontecer. A gente não pode cravar, porque o Vasco vem sendo perseguido e a gente, esse ano, principalmente, vem observando muito claramente essa situação. Então, de olho, daqui a pouquinho a gente volta com as informações referentes ao julgamento. Não perca nada. Se você é novo aqui, não esqueça de estar com a gente, sempre clicando ali no seguir, se inscrevendo aqui no canal e também deixando ali a sua opinião nos comentários, Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo hoje nesse julgamento, o julgamento do pirata Pablo Verratti. Hoje, julgamento, amanhã, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. A gente retorna, para a 33ª rodada, é um jogo atrasado, Depois dessa partida o Vasco não tem mais jogos a menos que os seus adversários, completa aí certinho
todas as rodadas do Campeonato Brasileiro e volta a jogar contra o Atlético Paranaense lá pela 35ª. Então, de olho amanhã em Cruzeiro e Vasco, sem torcida, mas nós estaremos transmitindo para vocês com imagens exclusivas do Mineirão, né, da área da imprensa, do nosso trabalho jornalístico, voltar presente lá. Já fomos credenciados aí para esse jogo com a CBF, estaremos trazendo para vocês tudo da partida, cobertura total, e você não vai ficar de fora dessa. Então, fique com a gente aí, não perca nada. A gente vai trazer esse jogão de bola entre Cruzeiro e Vasco, jogo válido pela 33ª, tá? O jogo atrasado, que o Vasco entra em campo sem torcida, portões fechados para esse jogo, né? Vale lembrar que o Cruzeiro pode ter retornos importantes. O volante Jussa e o zagueiro Neres podem voltar à equipe celeste, ao Cruzeiro, nessa partida contra o Vasco. Um por questões contratuais com Fortaleza não foi para o jogo e o outro era dúvida ali numa questão de lesão. Então, pode ter o retorno dos dois jogadores, e o Matheus Vital, né, que saiu com dores no braço contra o Fortaleza, é dúvida. Em contrapartida, o Vasco vai ter, muito provavelmente, Medel e Gabriel Peck, né? O Medel, que tomou o terceiro cartão nas eliminatórias da Copa do Mundo e vai desfalcar o Chile hoje. O Chile entra em campo hoje, mas deve atuar contra o Cruzeiro amanhã no Mineirão. Então a gente vai estar de olho aí, muito provavelmente, com o retorno do zagueiro Medel vindo da seleção. Não, o Medel desfalcou o Vasco na última partida, né? Ele não está retornando, mas pelas circunstâncias era quase dado como um desfalque certo por conta dos compromissos da seleção. O Medel entraria em campo hoje pelas eliminatórias, né? Suspenso, e muito provavelmente forçou esse cartão. Ele entra numa discussão com o Matias Rojas, que negociou com o Vasco e pertence ao Corinthians ali contra o Paraguai. O empurra, não sei o que. O Medel insiste na briga, insiste em empurrar, toma o cartão e acaba o problema, né? Ele sai ali de perto do Matias Rojas. Parece que o jogador preferiu o Vasco ao invés de jogar pela seleção chilena. Então, o Medel pode vir a campo pelo técnico Ramon Dias, deve ser titular absoluto. E o outro também, que estava na seleção brasileira olímpica em períodos de treino, era o Gabriel Peck, mas já embarcou no Rio de Janeiro, já está à disposição. E também vamos contar, né, com o atacante, que é muito importante para essa equipe, principalmente em jogos que o Vasco utiliza da sua velocidade, né? O Gabriel Peck se fez necessário nesse momento da temporada, teve uma crescente ali após a janela de transferências, vem sendo titular absoluto, muita entrega. Algumas decisões ainda precisam ser aprimoradas, principalmente o último passe do Gabriel Peck e tomadas de decisões e finalizações. Mas eu acredito muito que é um jogador muito importante, porque se entrega, marca, tenta armar e também puxa contra-ataques com muita velocidade. Eu queria saber de vocês a importância, né, de Gabriel Peck e de Guilherme Medel, que poderiam ser desfalques para esse jogo, mas estarão à disposição do técnico Ramon Dias. E voltando a falar sobre a lateral direita do Vasco, Paulo Henrique suspenso, estava em alta, fez o gol ali contra o Botafogo, né, o gol da vitória em São Januário, um jogador que tem uma boa recuperação, tem um condicionamento físico muito bom, uma velocidade interessante, principalmente na recomposição. Desfalco gigante da colina contra o Cruzeiro, e parece, né, com que o Ramon Dias vem treinando diariamente, vem armando essa equipe. Por questões físicas, o Gabriel fica no banco, o Gabriel Dias, que volta de lesão, ainda está numa fase de recuperação, ritmo de jogo, e o Puma Rodrigues deve ganhar essa vaga como titular, o que a gente vem observando no dia a dia nessa questão envolvendo a lateral direita vascaína. Enfim, jogo contra o Cruzeiro, jogo importante, visando a tabela de classificações. Cruzeiro com 40 pontos, o Vasco com os mesmos 40, a 2 pontos da zona do rebaixamento, que tem o Bahia como primeiro ali, o 17º com 38. Uma vitória é muito importante, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro. Se houver a vitória, seja lá de qual lado, esse clube que vencer, espero que seja o Vasco, está muito próximo de afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Então, de olho, amanhã estaremos transmitindo para vocês
tudo do jogo direto do Mineirão. E depois do Mineirão, o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense na Liga Arena, né? Na antiga Arena da Baixada. E o Atlético vai estrear, né, o reconhecimento facial no estádio. Ah, mas como que vai funcionar para o torcedor do Vasco chegar, fazer a compra dos ingressos, enfim. Vou trazer para vocês a experiência que eu tive no Allianz Parque e também lá na Serrinha, no Railé Pinheiro, no jogo contra o Goiás. Ambos tiveram reconhecimento facial. E não é muito complicado. Você vai lá no site do Atlético de uma vez, já faz de uma vez para você garantir aí a sua entrada no jogo. Faz o cadastro na compra, né, no link da compra do ingresso. Quando abrir as vendas, você faz o login, compra o ingresso. No ato do cadastro, você já vai fazer um reconhecimento facial, como todos esses aplicativos de banco que você tem aí no seu celular, de jogos e tal, que pede para você fazer o reconhecimento facial. É a mesma tecnologia, tipo, praticamente ali, a mesma função de plataforma. Você vai fazer o reconhecimento facial e vai adquirir um ingresso por face, tá? Então aí você vai ter ali o QR Code desse ingresso ou você vai chegar lá na hora do jogo, a leitura da sua face já vai liberar a catraca para você entrar. Lembrando que isso é uma forma de inibir o cambismo, né? Não tem como você comprar 3, 4, 5 ingressos com uma face que está cadastrada, que é a sua, e por CPF. Todas as vezes, no Allianz Parque e no Railé Pinheiro que eu tive essa experiência, é necessário deixar claro, você só pode comprar um ingresso por cadastro, por face e por CPF. Então, fique ligado para você não ficar de fora desse jogo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, que vai estrear a questão do reconhecimento facial para a torcida visitante. Então, o torcedor vascaíno vai ter que passar por esse processo. Ah, mas e o ingresso de papel? Esquece. Ah, mas como que faz para comprar um ingresso na hora? Esquece. É cadastro, compra online com reconhecimento facial. Fechou? Não deixe escapar, não deixe se enganar pessoas que vão vender na hora. Esquece isso, gente. É cadastro, reconhecimento facial e leitura no momento de você entrar no estádio. E lembrando que uma pessoa compra um ingresso, não tem como comprar mais. Então fique de olho, não caia em golpes. Jogo importante contra o Atlético Paranaense. Em caso de vitória contra o Cruzeiro, o Vasco pode decretar o fim da luta contra o rebaixamento lá em Coritiba. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Forte abraço, saudações vascaínas.